pessoal, hoje é dia 17 e hoje não tenho aula presencial, na verdade meus estágios foram cancelados até um certo período e então as aulas passaram agora para tudo online, tudo à distância, tudo remoto na verdade. E então hoje, no vlog de hoje, eu resolvi começar então um study vlog, porque agora eu tenho mais tempo para estudar, então vou estudar e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha organização do dia. Eu acabei que essa semana não fiz a organização da semana em si, eu tô organizando os dias e eu vou mostrar aqui pra vocês então no meu planner como é que eu estou fazendo. E na verdade daqui a pouco eu tenho uma aula no portal, eu tenho uma aula de discussão de casos clínicos da clínica médica. Pra quem não sabe, agora eu estou passando no estágio da clínica médica, que é a medicina interna. Já acabou o meu estágio na saúde da família e comunidade. Tem um último vlog falando sobre isso. E agora, então, comecei a clínica médica. E daqui a pouco, então, eu tenho uma aula e eu vou entrar aqui na aula. E depois dessa aula, eu vou organizar aqui o meu dia e eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Bom, então, como eu falei, estou aqui na aula que eu tinha falado de casos clínicos. Foi uma aula bem legal até, porque eu fiquei feliz, porque eu percebi que o meu raciocínio clínico está melhorando, né? Está indo. Eu comecei agora o internato, né? Então isso vai melhorar ao longo do internato e fiquei muito feliz com isso. E porque também eu estava meio frustrada esses dias com o estudo remoto, né? Mas fazer o que? A gente tem que ficar nesse tipo de estudo. Mas estou muito feliz e até vou mostrar aqui a minha carinha de felicidade depois, na hora que eu tava assistindo a aula. Assim, foi uma aula longa? Foi uma aula longa, mas deu para aproveitar bastante porque eu consegui interagir bastante, então achei isso muito bom. E depois, então, como eu disse, eu vou aqui organizar o planner e mostrar para vocês. Bom, então aqui no meu planner, ó, eu tenho esse espacinho que eu já deixei de propósito para fazer checklists ou para fazer colocar as matérias do dia, e aqui também um espacinho para colocar outras coisas que eu tenho que fazer no dia. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser elencar tudo que eu preciso fazer. Daí eu vou ver se eu vou conseguir fazer tudo hoje, se eu não vou conseguir fazer tudo hoje, para poder colocar aqui no planner. O ideal é fazer o planejamento semanal para ver tudo que tem durante a semana, para eu conseguir ir colocando os dias e fazer o planejamento diário no dia anterior. Esse é o ideal, só que eu não tô conseguindo fazer isso. Eu vou fazer hoje, então, o que eu preciso fazer hoje. Então, eu vou colocar aqui tudo o que precisa fazer. Você pode, por exemplo, colocar tudo desde tirar o lixo, lavar o banheiro, estudar, tudo que você precisa fazer pro dia de hoje. Então, vou fazer então essa listinha e também vou colocar as matérias que eu já consegui fazer resumo, que eu já consegui estudar, e as matérias também que eu ainda preciso estudar e fazer resumo. É o que eu vou fazer agora então para poder planejar o meu dia. Então, como eu disse, fazer listas é uma coisa que eu acho muito legal, acho muito importante fazer para poder conseguir se organizar, porque com ela você consegue ter uma visão geral assim de tudo que você precisa fazer. O ideal mesmo, como eu disse, é pegar, organizar a semana e ver quais são as suas principais e suas prioridades que você precisa fazer durante a semana, e no dia anterior você consegue ver também as pendências para o outro dia. Estava aqui estudando da aula que a gente teve agora sobre aumento de volume abdominal e ascite. Falei que eu tinha aula agora, né? Então foi a discussão de um caso clínico muito interessante. Eu fiquei muito feliz porque eu consegui fazer o raciocínio clínico. Eu fiquei muito feliz por isso. Aí eu peguei aqui o meu resumo, na verdade a minha apostila que eu fiz de semiologia. E aqui eu tô pegando a parte da fisiologia não, da semiologia cardiovascular para poder relembrar. Daí eu tô olhando aqui, nossa, me deu umas lembranças, né? Muito legal, vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que eu tenho. Aqui tá uma parte de anotações de aula não, essa aqui é a parte que eu tava fazendo pra estudar pra prova, que eu gostava de fazer assim, esqueminhas assim, tipo com as coisas
os pontos principais. Daí aqui tem acho que vários desenhos que eu fiz, aqui desenho dos lugares de ausculta, falando também sobre as bulhas. Aqui um desenho de um coração, também falando do que tá falando aqui das valvulopatias, né? De estenose, de insuficiência. Muito legal. Aqui é anotação de aula mesmo. E vendo isso daqui me lembra da aula, de quando eu tive aula. Eu tive semiologia a partir do terceiro período, se eu não me engano. Terceiro ou quarto. E aqui todas as minhas anotações. Eu consigo lembrar, vendo as anotações, de como tava a aula, de como foi a aula. Muito legal isso aqui. A discussão de casos também. Eu nem lembrava que eu tinha discussão de casos aqui. Depois eu vou até dar uma lida nisso. E olha, dá até uma saudade, pra falar a verdade, das aulas de semiologia. Só não da prova prática, né? A prova prática é difícil. Aqui também é anotação de aula. Muita coisa, tem muita coisa. E depois vem já semiologia do abdômen. Pessoal, hoje é dia 18, já é o outro dia, hoje é quinta-feira e já estou sentada aqui desde as 7h30, 8 horas, não, desde as 8 horas e para estudar, porque eu cheguei no nível do estágio que tem muita coisa para estudar e assim, grande parte eu já consegui revisar, já consegui estudar, porque alguns assuntos que a gente está passando agora na clínica médica já foram dados ao longo da faculdade. Então eu já fui revisando. Eu aproveitei para fazer um jeito diferente de revisão, que eu tô vendo ainda se vai ser bom para mim, porque eu cheguei à conclusão que eu não sei revisar direito e eu preciso melhorar isso. Eu estou buscando formas de melhorar minhas revisões. Mas eu revisei alguns assuntos com casos clínicos que eu achei na internet, que eu vi vídeos de casos comentados e eu achei isso muito legal, porque colocar na prática, quando a gente põe alguma coisa na prática, a gente aumenta muito mais o nosso aprendizado, né? Então por isso que eu gostei bastante da forma que eu fiz essa revisão. Ontem, na verdade, eu falei que eu teria mais tempo para estudar, mas não estou tendo mais tanto esse tempo para estudar. Por quê? Porque ontem, como eu disse, teve aula, aí depois já tinha atividade para fazer. Hoje já teve aula de novo, agora de manhã. E vai ter mais 3 atividades para fazer. E a atividade de ontem eu não consegui terminar ainda. Por quê? Porque para fazer essas atividades envolve estudo. Eu não quero fazer atividade por fazer, obviamente. Eu quero estudar o assunto para fazer a atividade da forma que ela deve ser feita, né? Então a atividade de ontem ainda não terminei, hoje eu tenho mais 3 atividades para fazer. Pelo menos o tempo para entregar essas atividades é um pouquinho maior, então pelo menos tem isso daí. Hoje eu tive aula já de outro assunto que eu também já tive, só que eu preciso dar uma complementada nele. E é o que eu vou fazer durante esses dias, é estudar, estudar e estudar. Deixa eu só mostrar aqui meu almoço para vocês, olha só. Tem aqui polenta, eu amo polenta. Tem proteína de soja com... Eu coloquei muita coisa aqui, gente. Coloquei alho poró, coloquei pimenta doce, com batata. Aqui tem o milho refogado com brócolis e arroz e feijão. Bom, então de volta depois do almoço, eu já nem lembro mais o que eu estava fazendo aqui. Mas provavelmente era algum resumo, eu acho que era de infecção do trato urinário, que, como eu disse, foi um dos assuntos que eu já tive, então eu estava aqui complementando e fazendo um resumo bem completo sobre o assunto. E quinta-feira foi o dia que eu mais fui, assim, produtiva, não sei se produtiva é a palavra certa, mas fui mais eficiente, digamos assim, nos estudos. Eu consegui focar mais, foi o dia que eu consegui cumprir grande parte da minha demanda e eu fiquei muito feliz com isso, fiquei muito contente que eu consegui colocar bastante coisa em dia, consegui também passar limpo bastante coisa
e isso foi muito bom. E eu acho que já vai sair mais uma apostila aqui, pelo jeito, de clínica médica agora, de tantos assuntos que eu tenho aqui para revisar, para estudar. E depois disso eu também fui organizar o planner para ver as coisas, checar as coisas que eu já fiz. E depois disso eu fui fazer as atividades que eu falei que eu tinha para fazer, né, os 3 casos clínicos que ainda tinha para fazer. Passado o tempo da tarde, eu fui ler um pouquinho, fui ler esse livro que eu estou lendo no momento. E vai aparecer no vídeo que eu estou com taquipneia, com aceleração da respiração, mas é porque o vídeo está acelerado mesmo. Dica de look do dia, ó. Perfeito. Estou aqui com meu cafezinho já depois da hora do almoço, para dar aquele up na hora de estudar, que é a xícara de gatinho. Muito fofinha essa xícara. Vou colocar aqui na minha mesa. Ah, esse suporte aqui, esse porta-copos também, é lindíssimo. É de macramê. Bom, meu cabelo está uma tragédia. Até fiz uma trança aqui pra ver se ajudava. Hoje não falei ainda aqui, mas estou falando agora. E então, hoje de manhã, tive aula, como sempre. Tive uma aula com discussão de casos clínicos. E também é uma aula que vai cair na prova, então já tem que entrar aqui no meu planner de coisas que eu tenho que estudar. E estou aqui então com o meu cafezinho para dar um up. Escutei uma música agora também, já para dar uma animada. E vocês têm também algum ritual, digamos assim, antes de estudar? Que eu costumo fazer algumas coisas antes, não sei, me conta aqui se vocês têm. E eu tenho até um post lá no meu Instagram falando sobre isso. Se você não me segue no Instagram, já me siga no Instagram, vou deixar aqui em algum lugar. E agora então, são 2h13. Bora estudar. Antes de começar a estudar, deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Vocês também são da época de fazer isso, de colocar essas bordas aqui, toda esquisita na... Olha aqui, gente. Olha... Não, pera. Olha isso. Não, isso é maravilhoso. Eu fazia muito isso quando eu era adolescente, de colocar essas bordas no arquivo do Word. Eu tava aqui já preparando pra colocar aqui. Muito bom. Tava aqui preparando pra fazer o resumo. Daí eu vi ali bordas, aí eu lembrei disso. Muito bom. Bom, esse Insta de vlog já ficou enorme, mas vocês perceberam a quantidade de café que eu tomei aqui, gente? Eu não estou acreditando. Depois eu fico reclamando que tô com dor de estômago, né? Olha só, por que será? Fiquei tomando muito café nesse Insta de vlog e, como eu disse, ele ficou meio grande, mas ele ficou bem legal. E eu espero então que vocês tenham gostado desse Insta de vlog e até o próximo vídeo.